O governo dos Estados Unidos sugeriu a aplicação de um tarifaço de 25% sobre o Brasil, sobre os produtos brasileiros, após acusar o país de censura e intervenção digital, desmatamento ilegal, pirataria, impunidade em casos de corrupção, tarifas injustas, barreiras ao etanol e intervenção no mercado para favorecer o PIX. Na visão da gestão Trump, as políticas adotadas pelo governo Lula e por outras autoridades ultrapassaram as fronteiras e prejudicaram o capital e as empresas americanas. Segundo o relatório do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, um dos principais pilares da proposta de tarifa diz respeito ao judiciário brasileiro, afirmando que tribunais e magistrados emitiram ordens obrigando plataformas como X, Rumble, Meta e Google a removerem conteúdos políticos e suspenderem perfis de cidadãos americanos sob ameaça de multas severas e encerramento das operações dessas empresas. A recomendação do novo tarifaço veio após investigação baseada na seção 301 da Lei de Comércio do ano de 1974, mas vai passar por uma consulta pública antes da eventual adoção de sanções. Começar essa rodada com o Bruno Musa, que acompanhou os detalhes desse estudo e essa recomendação, né, Musa? Queria que você discorresse a respeito desses apontamentos feitos pelo governo dos Estados Unidos e a possibilidade dessa sanção que abarcaria uma quantidade razoável de produtos, não? Sim, a estimativa principal, ou primeira, seria por volta de 15 bilhões de reais de exportações brasileiras que seriam afetadas, Caniato. Veja, tudo que foi colocado ali como justificativa do governo americano, como, por exemplo, interferência em empresas americanas, trazendo censura, algo que é praticamente abominável nos Estados Unidos, até mesmo nos principais pilares da Constituição americana há séculos, basicamente, no meu entender, são todos pontos verdadeiros e inquestionáveis. De fato, houve interferência por parte do judiciário aqui, não apenas em empresas, mas também em cidadãos americanos, que tiveram que ou retirar alguns posts, ou ficaram fora do ar, como foi o caso da X, como foi o caso da Rumble, que basicamente ficou fora do ar junto com outros países completamente autoritários, como China e Butão, por exemplo. O X chegou a ficar fora do ar, salvo engano, aqui 1 mês e meio no Brasil. Algo completamente desproporcional. Então, eu acho que é inquestionável que houve esse tipo de interferência em empresas e cidadãos americanos. Agora, me chama a atenção também o fato disso ocorrer justamente agora. Será que há por trás aqui qualquer tipo de interesse que se aproxima da eleição? Filosoficamente, eu sou contra qualquer tipo de imposição. Como eu disse, filosoficamente. Em um mundo muito mais aberto, países que têm índice de desenvolvimento humano são os países que são mais livres, que têm uma proporção de exportação e de importação do PIB muito maior. O Brasil está mais próximo de Cuba do que dos países mais abertos no mundo com relação a essa métrica, importação e exportação sobre o PIB. E países mais fechados tendem a ser países menos desenvolvidos, com menor nível de renda, menor nível de PIB per capita e, portanto, dessa melhor qualidade de vida dos seus cidadãos. Porém, no mundo onde as peças estão se reajustando, que, no meu entender, aqui é uma mudança geopolítica e monetária desde a Convenção de Bretton Woods nos anos 40 pós-Segunda Guerra, a situação ela é mais delicada, não é tão trivial e, portanto, essas artimanhas estão fazendo parte dos principais países. A China, por exemplo, desvalorizou em 1994 a sua moeda do dia para a noite em 50% e a manteve desvalorizada, fazendo competitividade maior dos seus produtos que são basicamente exportados para o mundo todo, inclusive acima da capacidade de consumo de cada um desses países. Então, isso traz uma certa distorção nos mercados internacionais e na relação comercial entre os principais países do mundo, nessa guerra aberta entre Estados Unidos e China, que, no meu entender, envolve a abundância, a guerra pela energia, da abundância de energia de forma mais barata, pela guerra da inteligência artificial. E o Brasil está no meio disso. Então, é claro que um governo não do Lula, qualquer outro, não do Lula, tem um alinhamento muito maior com os Estados Unidos. Então, me parece que isso pode ser um preparo para dizer, ora, vamos lá,
não queremos esse alinhamento com a China, porque vocês têm a segunda maior reserva de terras raras do planeta Terra, mas vocês são incapazes de minerar e de produzir, porque não temos empresas nem conhecimento para isso. Então, acho que é mais nesse tabuleiro, nesse xadrez aqui importante, para colocar até mesmo o Lula de escanteio, porque, de fato, o Brasil está ficando, mais uma vez, para trás nesse jogo mundial. Pois é, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque esse estudo, né, esse levantamento, essa investigação, melhor dizendo, né, Beraldo, não começou agora. Agora, chama a atenção que o resultado dela tenha sido concluído ou tenha sido finalizado esse processo na segunda-feira, ou a divulgação tenha acontecido agora. Natural que a base governista tente jogar isso na conta de Flávio Bolsonaro, ou tente conectar essa divulgação à figura de Flávio Bolsonaro. Mas, para além disso, a investigação aponta que o governo brasileiro adota práticas que prejudicam, que oneram o comércio com os Estados Unidos. Falam em PIX, mas falam em desmatamento ilegal, pirataria, aplicação de leis anticorrupção ou ausência de aplicação de leis que ajudariam no combate à corrupção. Tem uma porção de coisas, né, Beraldo? Pois é, Caneto, mas o que chama a atenção é o chororô. Vai ficar chorando? Quer dizer, é um país com muitos interesses disputando áreas com outro país. O que os Estados Unidos estão fazendo, eles estão no direito dele de fazer. É um país que tem muito bem definido quais são as suas prioridades em relação a cada um dos seus parceiros comerciais e estratégicos. Quem está errado é o Brasil, porque não é porque os Estados Unidos disse que nós temos que aceitar. Não é porque os Estados Unidos disse que é verdade, que eles estão sempre certos. O que é de enlouquecer é o baixo nível da reação brasileira, que não tem nenhum vestígio de institucionalidade, de comportamento adequado em temas que são extremamente relevantes e importantes para o país. Então, tudo isso que é falado, os Estados Unidos podem ter lá os números, os dados, as informações, só que o papel do Brasil é contestar. É mostrar se o governo acha que o desmatamento que aumentou durante a gestão da Marina Silva, se o governo acha que tem justificativa para isso, justifique. Se o governo tem bons argumentos para usar numa disputa comercial, que é das empresas norte-americanas de cartão de crédito, versus o instrumento do Banco Central Brasileiro de fazer pagamentos, que obviamente está tirando negócio dessas empresas norte-americanas, use seus argumentos. Sente à mesa. Tenha na manga cartas que você possa puxar. O Brasil, por exemplo, junto com os Estados Unidos, compõe os maiores produtores de soja do mundo. É óbvio que há interesses comuns entre os dois países. Mas aí não, a reação do governo brasileiro é o chororô. É um discurso completamente desqualificado, sem nenhuma substância concreta para uma mesa de negociação, e transforma-se isso que é sério e tem efeitos de longo prazo num discursinho barato de campanha. Como é que os Estados Unidos estão vendo isso? Pensem vocês, a nossa audiência, cada um na sua vida real, quando você está negociando. Você vai comprar um carro, e aí você está negociando o carro, você vai ficar chorando em frente ao vendedor? Ou você vai trazer argumentos para conseguir fazer um bom negócio? Então, é absolutamente patético, não cabe a um governo de um país que deveria ser relevante, mas conseguiu construir a sua irrelevância diante do mundo, ficar com esse tipo de reação, Caniato. É realmente enlouquecedor para qualquer pessoa que ama o Brasil e quer ver o Brasil ser respeitado. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, vou passar a palavra para o Luiz Felipe Dávila para trazer as impressões dele a respeito dessa investigação do governo norte-americano, o Escritório de Comércio dos Estados Unidos, que propõe agora a aplicação dessas tarifas de 25% sobre as mercadorias brasileiras, salvo
para itens estratégicos, Dávila, terras raras, aeronaves, cafés, frutas, carne e mais alguns itens. Daquelas práticas que seriam prejudiciais ao comércio dos Estados Unidos, queria escutar a sua reflexão a respeito disso, Dávila. Caniato, primeiro, o presidente dos Estados Unidos atua defendendo os interesses americanos. Esta longa lista de exceções de produtos, que passam de 70 produtos, mostra que os Estados Unidos não têm nenhuma vontade de aumentar tarifa entre produtos que podem afetar a inflação norte-americana. Por isso que esses produtos foram isentos. Isentos porque afetariam o interesse americano, que aumenta a inflação. Segundo, se você reunir essas pautas que foram isentas, elas representam a maior parte da nossa exportação. Então, vai ser alguns setores que vão ser mais afetados do que outros. Isso sim, mas a maior parte da nossa exportação está nessas categorias de exceção, inclusive terras raras, como você bem mencionou. O segundo ponto, e esse sim é muito mais vergonhoso, são as acusações dos Estados Unidos, a questão da censura e a questão do judiciário. Por quê? Porque mostra que a atitude do Supremo Tribunal Federal no Brasil, principalmente uma decisão monocrática de um ministro em acabar com a Lava Jato, é uma vergonha internacional. Ela é tão vergonhosa que essas empresas foram punidas nos Estados Unidos e tiveram que pagar multas bilionárias. Não teve essa história de um juiz numa canetada monocrática dizer que não, essas empresas não têm culpa alguma e que todo mundo é solto. Isso não existe. Isto é uma fotografia do desarranjo institucional do Estado de Direito no Brasil. Isso mostra a degeneração da nossa justiça, do cumprimento da lei. Isto revela a insegurança jurídica de se fazer negócio no Brasil. Então, além da censura, mostra um pilar fundamental do Estado de Direito completamente debilitado por atitudes da Suprema Corte, por meio de decisões monocráticas, passando por cima da Constituição, de contratos, de leis e regras para proteger alguns amigos do governo. É uma vergonha. Por isso tem um lado que demonstra enorme vergonha da nossa democracia combalida e do outro o pragmatismo norte-americano ao defender tarifas, mas sem tirar de olho qual seria o impacto dessas tarifas no consumidor americano, principalmente na inflação americana, e por isso aí todas essas isenções dos principais produtos exportados para os Estados Unidos. Pois é, a rede está chegando, só quero lembrar que a enquete já está publicada no portal, também no nosso YouTube, e diz respeito a uma postagem feita por Donald Trump. Agora sim, toda a rede com a gente aqui em Os Pingos nos Is, um grande abraço aos taxistas e motoristas de aplicativo que aqui em São Paulo gostam de trabalhar, sempre ficando bem informados, sintonizados no 100,9. Muito obrigado, viu? A enquete do dia, a pergunta é sobre uma postagem que Donald Trump fez elogiando Flávio Bolsonaro. Isso ajuda ou atrapalha a campanha de Flávio? Se você puder, se manifeste, vote. Daqui a pouco a gente traz parciais e no final do programa o resultado. Deixa eu passar para o Roberto Mota, só lembrando a nossa audiência que essa nova taxa, apesar do que o Beraldo chamou de chororô, muitas pessoas, inclusive, viu, Beraldo, após a sua manifestação, disseram o seguinte: o choro é livre, né? O choro ainda não é taxado, então o choro, as pessoas podem ficar à vontade para reclamar, mas eu queria que o Mota trouxesse também os apontamentos a respeito dessa possibilidade de tarifação, de imposição de tarifas sobre alguns produtos brasileiros, lembrando que ela não está valendo. Terá de passar por uma série de verificações e consultas por parte do governo americano após aquela decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, né, que retirou a possibilidade do presidente dos Estados Unidos impor sanções
adotando, inclusive, um dispositivo da Constituição. Por isso que essa verificação e as consultas públicas, ou utilizando naturalmente o posicionamento do Congresso norte-americano, essas consultas serão necessárias. Você, Mota, como avalia esse estudo, essa investigação que foi feita pelo governo dos Estados Unidos e a adoção de um discurso aqui no Brasil que aponta esse estudo como obra da pré-campanha de Flávio Bolsonaro? Muitas decisões absurdas foram tomadas pelo Estado brasileiro nos últimos anos. São medidas que violam a lógica, o bom senso, a liberdade e, segundo muitos juristas, o próprio Estado de Direito. Mas eu acho que há formas melhores de se responder a essas medidas do que através de tarifas. Porque as tarifas punem a população. Elas não punem o Estado. Elas não punem as autoridades estatais que tomaram essas decisões. Ao contrário, tarifas dão ao Estado um instrumento de propaganda. Os Estados Unidos acusando o Brasil de censura e a possibilidade de novas sanções. Bruno, é possível, diante dessa situação, esse cenário de troca de acusações e o governo, principalmente, algumas figuras ligadas ao presidente da República que, não vou dizer que gostam, mas veem nessa situação algo até positivo para a retórica que virá a ser adotada na campanha eleitoral, na campanha propriamente. Você entende que de alguma maneira, a condição dos Estados Unidos se importarem com o processo eleitoral, ou isso independe do que acontece aqui? Eles vão pensar primeiro no país, ou tem alguma coisa, alguma avaliação? Lá eles estão em eleições, talvez não seja o mais interessante tomar essa decisão agora, vamos aguardar um pouco, ou não tem relação nenhuma? Veja, eu não diria que não tem relação nenhuma, mas no meu entender é uma ingenuidade pensar que os Estados Unidos estariam muito mais preocupados com o Brasil do que com os Estados Unidos, de fato. O tal do America First, né? Ou seja, primeiro os Estados Unidos. E quais são os interesses dos Estados Unidos? Se de fato passa pelos processos, como nós falamos aqui, da mineração de terras raras e da exploração e fabricação, exploração no sentido realmente de explorar a terra, tá? Não no mau sentido, no sentido da esquerda, que eles adoram levar isso. Não, como retirar esses minerais, procurar, retirar, minerar e, portanto, produzir algo que é altamente importante para a indústria de 2026 e daqui em diante, né? Então, mas no meu entender tem o primeiro ponto que é o mais importante, são os Estados Unidos, o interesse dos Estados Unidos. Donald Trump, inegável, ele é volátil, ele muda de ideia, ele vai, ele volta, ele é imprevisível, apesar de eu achar que tem aí um jogo, como eu expliquei no meu comentário anterior, um jogo geopolítico muito maior, que não é todo mundo que tá visualizando isso, pelo menos é como eu enxergo, que é um jogo muito maior e muito interessante das peças geopolíticas que tem dentro do programa dele, que ele mencionou lá atrás no programa de Mar-a-Lago, quando ele assumiu essa segunda presidência dele. E isso passa, como eu falei aqui, a importância do Brasil. É claro que um alinhamento maior de um eventual governo de centro-direita ou de direita no Brasil é muito melhor para os Estados Unidos por conta do motivo citado aqui das terras raras e das relações comerciais com os outros produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos e também para a China. Dito isso, eu acho que dá para te responder, dá para ser os dois pontos, mas onde o foco é na importância que isso tem para os Estados Unidos. Eu não consigo enxergar que Donald Trump, estou preocupado que o Irã não é uma democracia, ou que a Venezuela não é uma democracia, ou que o Brasil tem hoje um sistema autoritário onde prevalece a censura em muitos meios de comunicação. De fato, isso acontece, mas eu não acho que isso seja o primeiro ponto para Donald Trump, e sim os interesses americanos. Agora, fica claro, o que é normal, porque ele é o presidente dos Estados Unidos. Agora, me parece que esse fato terá uma boa exploração como narrativa política para os dois lados. Veja, o Flávio Bolsonaro soltou uma carta agora à Casa Branca, uma carta oficial através do Senado, falando que essas tarifas seriam
ruins para as empresas brasileiras, pedindo para que elas não fossem executadas. O presidente Lula, a gente já viu um monte de asneira que sai quando ele fala de improviso ali a respeito disso tudo, da forma raivosa, como comentamos no primeiro comentário. Portanto, isso será, obviamente, explorado como meio de comunicação pelos dois lados, e aí cada vez mais isso tende a crescer. Veremos se de fato há algum tipo de alinhamento, se através da nota Flávio consegue que isso não seja implementado, facilmente será capitalizado por ele como algo positivo, e obviamente se isso acontecer, a esquerda, no meu entender, vai ficando cada vez mais com aquela retórica antiga, mofada da soberania, que de fato é o que sobrou para eles, né? Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, uma manifestação de Flávio Bolsonaro, mas eu só quero lembrar também qual foi o posicionamento do Jameson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos. Ele emitiu um comunicado, vou abrir aspas para o que ele escreveu: ao longo do último ano, o presidente Trump e eu tivemos várias reuniões construtivas com o presidente brasileiro e o seu gabinete, que se intensificaram nas últimas semanas. Contudo, continuamos a ter divergências substanciais na resolução das questões identificadas nesta investigação, que foram aqueles temas citados na notícia há pouco. Beraldo, quando eu fiz o questionamento do Musa sobre se há preocupação ou não com o processo eleitoral do Brasil, porque o fato da investigação ter sido concluída após a reunião com Flávio Bolsonaro, dá para considerar isso como uma mera coincidência? Porque, assim, isso dá munição para um lado, pode ser explorado pelo outro lado. Isso mexe com as discussões a respeito do processo eleitoral, não? Renato, você pode até argumentar que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo trabalharam essas pautas ao longo dos últimos meses e, por fim, depois da suspensão da Magnitsky e devolução dos vistos de várias figuras do governo federal, que eles, então, tenham conseguido uma decisão do governo americano em relação a denominar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Mas isso não foi do dia para a noite, isso não foi em razão do Flávio Bolsonaro. O Mota destaca o Flávio Bolsonaro como estadista. Eu, pessoalmente, não vejo dessa forma. Eu acho que ele pode até trabalhar para chegar lá, mas hoje não há elementos que coloquem o Flávio Bolsonaro como essa pessoa ultra habilidosa que vai fazer costuras na velocidade da luz para que, a partir de uma reunião com o homem mais poderoso do mundo e mais bem assessorado do mundo, ele consiga designar a PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas e já amarrar uma reação do governo americano através de tarifas por uma série de coisas que estão erradas com o país, muitas delas graças ao atual governo. Mas essas coisas são construídas diante de uma realidade que interessa aos Estados Unidos. Por isso a importância de nós, como país, reagirmos da maneira adequada. E a maneira adequada é a construção de um entendimento que evite as tarifas, porque isso obviamente tira competitividade de vários produtos brasileiros no principal mercado do mundo, que é os Estados Unidos, e a gente chega ao entendimento. No caso do PIX, por exemplo, que no meu entender, Canhato, foi um presente que Donald Trump deu para o discurso do presidente Lula, dizendo que os Estados Unidos estão querendo mexer com nossos PIX. Aliás, hoje mais cedo assisti na televisão uma manifestação de um renomado economista contratado por todos os bancos, dizendo muito ofendido que os Estados Unidos estavam fazendo uma ofensiva contra o PIX, que o PIX é nosso. Eu fiquei assim um pouco sem entender, até que eu me lembrei dos gordos contratos que esse economista tem com todos os bancos. E qual é a jogada do PIX, para a nossa audiência entender? As principais bandeiras de cartão de crédito do mundo são norte-americanas. No Brasil, essas empresas têm operações há décadas. E o cartão de crédito tinha se consolidado como um instrumento de endividamento das pessoas, dos consumidores. Você tinha cartão de crédito da loja, do mercado, do posto de combustível, todo mundo te oferecia um cartão de crédito.
Só que hoje, com 80 milhões de inadimplentes, o brasileiro não está conseguindo pagar suas contas. Então ele recebia o cartão de crédito, torrava tudo e aí começava aquela bicicleta. Paga aqui o mínimo esse mês, depois paga mais um pouquinho, aí mês que vem vai e 400% de juro ao ano correndo. É uma máquina de ganhar dinheiro. E a jogada do Pix não é porque estou tão preocupado com o brasileiro, puxa vida, eu sou um banco central que eu penso nas pessoas. Não tem nada disso. No Brasil não acontece as coisas assim. O Brasil é um país de canalhas. Então a jogada do Pix foi justamente para ajudar os bancos. Porque agora as pessoas pagam com o Pix e entram no cheque especial ao invés de dever para o cartão de crédito. É meramente uma jogada comercial. Você, consumidor, continua pagando teus 400% de juros ao ano. Pix não te ajudou em nada, só tornou mais fácil você gastar. E a partir daí você tem que se virar com o banco. Aí vai o banco não vai emitir uma conta com a padaria, com a loja de conveniência, com a loja de departamento. O banco é o banco, só o banco opera. E está aí toda essa celeuma em torno do Pix. É uma disputa comercial como qualquer outra, que você, que não consegue pagar suas contas em dias, é que está bancando. Toda essa briga do Brasil com os Estados Unidos é pelo dinheiro que você, meu amigo inadimplente, dá para as instituições financeiras. Olha como você é importante, porque todos eles te veem como trouxa, porque você está bancando uma farra multibilionária que desperta tantos interesses. Portanto, Caniato, é tudo com muita purpurina, muito maquiado, mas no fundo cada um tem que defender o seu interesse. E se o Brasil não se comportar como um adulto, nós é que vamos sair perdendo como país. À medida que conseguirmos ter na direção do país pessoas competentes, preparadas, com um plano de desenvolvimento e fortalecimento do Brasil, nós vamos perder muito mais tempo para recuperar este tempo precioso que está sendo perdido por um governo absolutamente incompetente que deixou o Brasil e os brasileiros de lado e só pensa em se manter no poder. Pois é, importantes apontamentos do Beraldo, lembrando que não é possível que esse estudo se apoie principalmente na questão que envolve o Pix. Mesmo porque eu li uma reportagem há alguns dias que aponta justamente a adoção por vários países de sistemas muito parecidos. Eu mencionei ontem a Argentina com um sistema muito parecido operado pelo Banco Central de lá, mas eu até fiz a anotação. A Índia tem um sistema parecido chamado UPI, Estados Unidos tem o Reino Unido, o Faster Payment Service, Estados Unidos tem um chamado FeedNow, Austrália, NPP, Espanha tem um outro, Portugal, MBWay, enfim, tem várias operações parecidas, similares ao Pix em outras nações. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila para refletir, trazer também Quer fazer o complemento, Beraldo? Vai lá. Não, só fazer um complemento importante, Caniato. Nos Estados Unidos você tem o Zelle, que é o mais popular. Qual é o nome, Beraldo? Zelle, Z-E-L-L-E. Ótimo. Só qual é a diferença? Você não tem cheque especial na tua conta. Você tem que contratar o crédito. Por isso, o Zelle, o sistema de pagamento, não é um concorrente para o cartão de crédito. Então não. Bom apontamento. Há diferenças entre esses sistemas de pagamentos, mas muitas vezes operado pela autoridade monetária e aí faz a transação e é concluída a transação em 24 horas ou em alguns minutos.